Amigos, boa noite. Vocês perceberam como é bom a gente ter amigos, né? Ela falou tão bem de mim, que eu fiquei até impressionado comigo mesmo. Bom, antes que nós iniciemos as nossas reflexões sobre o tema, nós gostaríamos de apresentar o nosso novo livro, através da nossa psicografia, que é o Caravaneiros da Luz. Todas as obras que nós trazemos aqui nesta casa, ou nas casas onde nós vamos fazer palestra, a renda é revertida para o Centro Espírita. Então, você, ao adquirir esse livro, estará auxiliando a casa, porque nós sabemos que despesas de aluguel, iluminação, segurança, que nós temos até segurança aqui para nós não termos surpresas desagradáveis ou deixarmos o veículo estacionado, tudo isso tem um custo e, efetivamente, é a nossa colaboração. E esse livro traz hoje sempre, as campanhas continuam, então ele tem um brinde especialíssimo. Ele traz junto, se você comprar, você vai receber um GPS espiritual, que é uma beleza. Quando você desencarnar, você pode chegar lá na porta do nosso lar e esse livro vai te localizar até a porta. Olha que maravilha, né? É satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Como você vai estar desencarnado, a gente não vai precisar devolver o dinheiro. Olha que beleza. Mas nós trouxemos para as nossas reflexões, então, hoje, inclusive, nós poderemos autografar o livro, você não vai receber do autor, porque, senão, se ele se materializasse para se autografar, a porta seria muito estreita para sair todo mundo correndo, não é verdade? Mas, então, o psicógrafo poderá, então, em nome dele, autografar o livro. Nós trouxemos o assunto, a relação entre emoções e doenças. E nós sabemos aqui nos Estados Unidos que, com o copayment, a gente, via de regra, já fica doente quando o cara apresenta a participação que a gente tem que pagar, não é verdade? Mas, enfim, que é uma realidade, infelizmente. Mas o que é a saúde, efetivamente? Bom, quando nós colocamos ela de maneira objetiva, ou seja, simplória, ela, de forma, como dissemos, simplória e incompleta, natural, é acreditar que é a ausência de doenças, não é verdade? Ao pensarmos na saúde como ausência de doenças, nós vamos observar apenas o aspecto biológico do ser. Claro, esses é o mais objetivo, né? Definição objetiva. Mas, por exemplo, se nós estamos tristes ou depressivos por uma desilusão amorosa, quem já não teve, ou ansiosos ou irritados por causa de dívidas, nós também estamos doentes, não é fato? Então, ela não é uma relação pura e simples de estar, não é, biologicamente bem, porque nós podemos ser afetados pelas circunstâncias as mais variadas. A OMS mesmo, né, a Organização Mundial de Saúde, já define saúde como um completo bem-estar biopsicossocial. Veja que a própria definição de uma organização que não leva em conta os aspectos espirituais do ser já estende o conceito de saúde para o nosso entendimento. Obviamente, é tão interessante que, se nós formos buscar o CID-4, nós vamos encontrar a informação sobre os aspectos possessivos vindos de criaturas, né, não está nessa definição, mas é definido em um determinado item, você poderá estudá-lo, e vamos encontrar lá, no CID-4, nós vamos encontrar a condição de que é possível a possessão por entidade externa. É tão interessante isso, que isso é uma definição que não é espiritualista, mas, aos poucos, vai invadindo pela lógica da situação em si. Não é? Quem diria que, no próprio Estados Unidos, por exemplo, nós teríamos o iniciador da chamada terapia transpessoal, foi um americano judeu. Então, veja que as coisas, aos poucos, elas vão adentrando, mas não mais com aspectos místicos, e sim pela lógica do encontro que nós vamos tendo, né? Não mais com as situações místicas ou dogmatizadas. Na realidade, nós ainda encontramos de ambos os lados o dogma, não é? De um lado, se não tem explicação, explicado está, e está definido dessa maneira, que é o aspecto científico. E, do outro lado, as questões de que nos mistérios de Deus, os mistérios de Deus são impenetráveis. Ora, isso não é uma realidade, né? Ele é impenetrável à medida da nossa evolução. A própria condição de Deus em si
em matéria de evolução do espírito, ela muda, né, em matéria que nós vamos, à medida que nós vamos evoluindo. Nós já estivemos ligados às questões da divindade na litolatria, na adoração da pedra. Se nós perguntarmos, tem alguém aqui que ainda cultiva cristais? Ninguém levantou, alguma pessoa levantou a mão assim. Não tem problema nenhum a gente gostar disso, mas mostra as questões atávicas, né? Atávico vem de atavô. O ser humano não é nós não somos criaturas que nos desprendemos das coisas facilmente, não é fato? Tanto é que no livro Ação e Reação, no capítulo 11 de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma senhora orando de joelhos na frente de um nicho vazio. Nicho é onde se tem a imagem do santo, né? Que é ainda simbólico sobre o aspecto da litolatria, porque não é ídolo, é imagem, mas, no final das contas, é um ídolo. E ela orava na frente de um nicho vazio. E o André Luiz esclarece, então, que ele vai e ausculta a questão do plano mental dela. E a senhora projetava para dentro do nicho a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso lá no plano espiritual. Não é fantástico? O respeito que se tem pela criatura. Nós fomos evoluindo na questão de ver a divindade, saímos da litolatria e fomos para a fitolatria, né, onde era a relação com plantas. O carvalho nas Galhas, que hoje é a França, os druidas cultivavam o carvalho que aponta para o céu. De lá nós fomos para a zoolatria. Ainda existem civilizações contemporâneas que têm relação com o animal. Para irmos para o antropomorfismo, para o politeísmo, vários deuses, a questão do antropomorfismo com Moisés, que é vulgarizado, né? Um Deus único, mas com condições humanas, né? Com sentimentos humanos, para chegarmos a 160 anos atrás, e Kardec, no capítulo 1º, primeira pergunta, vai perguntar o que é Deus, e há uma definição para o nível evolutivo que nós nos encontramos, quando ele diz é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é uma beleza, porque, aos poucos, esta maravilha, sem ser aspectos místicos, como dissemos, vai se adentrando na ciência através de cientistas espiritualistas. Ela vai, aos poucos, quebrando barreira. Demora ainda? Sim, demora, porque os interesses ainda são mais altos. Mas ele vai acontecer. Nós não teremos uma ciência misturada com religião, nós teremos a ciência do amor, lastreada nos aspectos do ensinamento básico de Jesus, que ele disse que estaria totalmente enfeixados os leis e os profetas, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante igual a esse, amar o próximo como a si mesmo. Veja que beleza, né? Isso tem tudo a ver com a nossa saúde? Tem. Tem. Aliás, foi lido aqui e a gente acha que é coincidência, não estava preparada a leitura que a Lívia fez com o assunto que a gente está tratando, mas é a mesma coisa. Na realidade, o que nós precisamos fazer e usamos a imagem de uma televisão para ver qual é o assunto que nos interessa. Nós, por vezes, podemos ligar a TV e fixarmos a nossa atenção em situações de informações dessa natureza. A gente não colocou coisa mais grave, a gente só colocou um caça. Mas coisas de guerra, de violência, de situações desagradáveis, que não é uma realidade na humanidade de agora. Não é? Em vez de nos fixarmos em situações que nos levem a projetar o desejo do trabalho, de melhoria hoje, com vistas ao futuro, porque aquele que planta sabe que vai colher. Depende daquilo que está plantando. O fato é que, se nós formos dar uma olhada no planeta, nós nunca fomos tão solidários como somos hoje. Isso é uma realidade incontestável. Desde quando Jesus passa no planeta, está inaugurada uma nova visão na condição evolutiva do ser. Tanto é que a implementação da continuidade do trabalho do Cristo é dada por Pedro, João, Tiago, entre outros apóstolos, que vão construir e vão montar a Casa do Caminho, que ficava no caminho da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Por isso,
o título, o nome Casa do Caminho, onde eles faziam o que a gente faz numa casa espírita. Tinham palestras, assistência espiritual, assistência social, que era um grande problema na época, em alguns países do mundo, vários deles, infelizmente, ainda é um grande problema, mas o mundo nunca foi tão solidário como é hoje. A única diferença é que nós somos mais informados, só isso. Mas nós nunca fomos tão fraternos como somos hoje. Vemos aí cenas que chamam a atenção porque destoam da realidade. Mas, se nós formos buscar em Harvard, há um estudo apresentado há 5 anos atrás, onde eles colocam que o mundo nunca esteve tão pacífico como nos últimos 70 anos. Para você ver como a informação chama a atenção e distorce a realidade. A grande maioria das criaturas está trabalhando, estudando, cuidando da vida. Não está fazendo atos terroristas, não está promovendo guerras, etc. Nós temos ainda mais localizadas. E perdemos, às vezes, a relação com a história, porque éramos mal informados. Mas, de 1939 a 1945, só para considerar essa Segunda Guerra Mundial, desencarnaram 80 milhões de pessoas. Nós nunca tivemos mais nada, nem teremos mais chance de termos qualquer coisa parecida. Mas o que sai do trivial é que chama atenção. Sim ou não? É a realidade. Se você... Já usamos esse exemplo aqui, vamos repetir. Pedimos vênia para repetir. Se você sair e souber que o expositor espírita que fez a palestra foi mordido por um cachorro, é notícia? Não, mas se você sair e ficar sabendo que o expositor espírita mordeu um cachorro na porta do centro, é notícia, não é verdade? O expositor espírita louco atraca-se com um cachorro e sai rolando, é notícia. Então nós precisamos fazer o quê? Mudar a maneira de ver, não só o outro, mas a nós primeiro, para refletirmos isso no semelhante. Mudando a maneira de ver significa o seguinte: nós precisamos adquirir uma nova maneira de ver e compreender o que seja, por exemplo, a doença. Não é verdade? O que a gente está colocando com isso? Com perspectiva nova, nos estados de saúde ou doença, devem ser acompanhados do verbo ser e não do verbo ter. Por isso que este cidadão é atribuído ele é um dos pais da medicina, quase 500 anos antes de Cristo, a 2.500 anos da nossa era, é atribuído uma frase a ele, não é, que tem-se alguma coisa semelhante, de que não existem doentes, não existem doenças, existem doentes. Quem é o doente? Eu, o espírito. Enquanto eu estiver doente, eu vou refletir o meu estado emocional, aquilo que eu sinto. Eu vou colocar, por exemplo, eu sinto ódio. Eu sinto ódio e começo a emitir pensamentos de ódio. Ora, o pensamento que é matéria viva, né? Reflito em mim, vou refletir em mim e vou refletir esse material nos outros, alimentando pessoas que vibrem ódio, seja de que natureza for, sem que a gente tenha qualquer relação com o mesmo objetivo meu, e vou ser retroalimentado. Alimento e sou alimentado por essas energias que eu estou emitindo. Primeiro eu emito, me envolvo nela, olha como é que... Então, o doente sou eu. Primeiro eu emito, me envolvo nela, aí vou direcioná-la para o alvo que é o meu desafeto, ou seja lá o que for. Enquanto esta energia está indo naquela direção, a gente não faz vibrações aqui? Vibremos pela paz do mundo. O que a gente está fazendo? Mandando energias positivas para criaturas necessitadas. Ponto. Quando nós pensamos negativamente, nós também estamos mandando energia, seja para criaturas, que nós podemos ter qualquer desavença, como podemos pensar negativamente a respeito de nós mesmos. E aí nos envolvemos, enviamos esse material vai entrando em sintonia, porque é um processo de sintonia, vai abastecendo outras mentes e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Por isso que pensar bem, desejar o bem, fazer o bem é, obviamente, utilizar a inteligência, porque trabalhamos o potencial superior de nós mesmos, que vamos falar daqui a pouco a respeito. Então, tanto é que a questão existe o doente e não necessariamente a doença, porque aquele maldito daquele mosquito que carrega a chikungunya, a zika, etc., tudo que ele tem direito, de repente, por que ele picou a mim e não o meu vizinho? Porque você tem sangue doce. Não, você tem vibração doce.
O mosquito não foi picar o vizinho ou nos picou por acaso, porque o acaso não existe. Ele nos encontrou pela vibração. Da mesma maneira que o cidadão que, de repente, pede a sua carteira emprestada e ele não tem intenção de devolver, ele não localiza o sujeito, às vezes, do carro do lado, que tem um carro bacana. A gente está com um carro mais simples, mas ele vem na nossa janela. Por quê? Porque a vibração nos faz visível ou invisível na sintonia do sujeito. Porque se existissem acasos, nós não teríamos ordem no universo. Porque não pode-se ter no macro ordem e no micro nenhuma. O contrário também é verdadeiro. Né? Tão simples quanto. Por isso que, olha, a condição de exercitarmos o bem através daquilo que nós pensamos. Claro, como é um exercício, significa que nós não conseguimos fazê-lo, não é, praticá-lo, sem que haja tempo para que isso aconteça. E, na realidade, esta é a condição de que a mudança exige que a gente alcance um nível mais alto de consciência. E, naturalmente, numa visão mais evoluída, a consciência indica conhecimento que habilita a criatura a compreender, sentir e vislumbrar a totalidade do seu mundo interior, revestido de valores morais que toquem as noções de bem e mal. E a gente está cada dia mais se conhecendo, não só como doutrina, mas a doutrina nos auxilia muito em relação a isso. Esta obra que precisa também ser estudada, que é de André Luiz, que se chama O Mundo Maior, ele vai falar sobre a casa mental, onde ele nos diz que nós não somos meramente o consciente presente, onde está o esforço e a vontade. Nós também somos o superconsciente, onde está o ideal e a meta, o futuro da criatura, e nós somos também subconsciente, onde está o passado, todo o nosso passado, e o automatismo e hábito, que ele faz uma comparação com uma casa, onde o subconsciente aqui é o porão, onde estão os instintos de preservação e reprodução, a questão do consciente presente é o aqui e agora, o fazer e acontecer, e o futuro é de curto prazo, e o superconsciente, onde está o reino dos céus, ou o amor ao próximo, ou aquilo que Jesus disse, vós sois deuses. Para ficar mais simples, a situação daquilo que somos é mais ou menos o seguinte, mais ou menos não é isto aqui. Nós temos o consciente da vida atual, e nós sabemos que o consciente é um repassador de informações para aquilo que a gente chama de subconsciente, que é o banco de memória da vida atual, onde nós estamos, né, trabalhando esta regularidade o tempo todo. Mas nós não somos só isso. Nós também somos o subconsciente profundo, onde estão as memórias de todas as encarnações, período no plano espiritual, etc. Toda a nossa bagagem está contida no inconsciente ou no subconsciente profundo. Mas nós não somos só isso. Nós somos também o superconsciente, que são as potencialidades psíquicas superiores. E o que é interessante, que tudo isso interage. Olha só um aspecto incrível, o quanto a educação do 0 aos 7 anos, onde o espírito está em fase reencarnatória, que ele fecha do 0 aos 7 anos, por isso que é muito comum nós encontrarmos, quando não filhos ou crianças, etc., do nosso relacionamento, que até os 3, 4 anos de idade, adentra na personalidade anterior em determinados momentos e faz perguntas ou dá respostas como se fosse um adulto. Por quê? Porque a organização fisiológica não está exigindo do espírito ainda a totalidade a sua totalidade de ação no corpo físico. Então, até os 3, 4 anos, via de regra, a gente acha que tem um gênio dentro de casa, que vira medíocre a partir dos 4 anos de idade. Não, ele simplesmente, nesse momento, quebra-se a situação da relação com personalidade anterior, porque a lembrança nos faria uma situação muito complicada, né? Existem raríssimos casos no mundo onde a criatura manteve a recordação. E uma delas é uma garota indiana, que foi recentemente localizada por um repórter da BBC, onde a moça disse: eu não quero nem tocar no assunto,
porque isso já me fez sofrer demais. Ela reencarnou numa família 7 anos depois de ter desencarnado numa outra que vivia numa cidade distante de onde ela estava, e ela se lembrava de absolutamente tudo. A relação com os pais da existência atual era uma relação sem sentimento, porque o sentimento dos pais eram aqueles da outra existência. E ela foi atrás e localizou, com detalhes. Então, imagina uma criatura viver esta realidade. Imaginemos se, de repente, a gente soubéssemos uns dos outros. Como é que nós suportaríamos essa situação? Então, ele quebra essa estrutura. Claro que Emmanuel e André Luiz se aprofundam muito mais dentro desses conceitos, mas para nós já é o suficiente. Mas veja a questão da educação aqui. Por quê? Porque ao trabalharmos o fator educacional na criança e mesmo em nós, né, o que vai acontecer? Nós jogamos para dentro do arquivo do subconsciente profundo aspectos positivos que se relacionam com alguns aspectos positivos, ao mesmo tempo que vamos acionar as qualidades superiores, psíquicas superiores. Ou seja, significa que a educação, por exemplo, que vamos atuando em nós mesmos ou na criança, neutraliza tendências negativas ou ameniza as tendências negativas de uma forma bastante razoável. E, efetivamente, faz com que nós acionemos essas capacitações das criaturas, por vezes, que nós temos como exemplos, não é verdade? Que são desenvolvimento desses espíritos. É mais interessante ainda quando nós vamos encontrar em Stanislav Grof, que é um psiquiatra tcheco, e vamos buscar informações através da psicografia de Divaldo Pereira Franco no Espírito Joana de Ângeles, que eles vão falar mais ou menos a mesma coisa sobre níveis de consciência, aonde Stanislav Grof coloca o seguinte, endossado por Joana de Ângeles, que o primeiro estágio é o sono sem sonhos, de consciência do indivíduo, ou seja, o indivíduo vive no primarismo, no primitivismo da vida. Nasce, cresce, reproduz, se cuida das crias e morre. E diz que isso é responsabilidade, isso é automatismo, é a vida primitivista, porque o seu cachorro, se você o tiver, também faz a mesma coisa. Não é? São as criaturas que vivem em automático, não é? Passam pela vida e não vivem. Saem do berço, saem do túmulo, vão para o berço, saem do berço, vão para o túmulo, sem saber o que está acontecendo. O segundo estágio é o sono com sonhos. O sujeito já tem um certo nível de entendimento, mas ele olha para o céu e não vê estrelas, vê pontos luminosos. Ele não consegue identificar um camelo de um dromedário, não sabe o que é alho e não sabe o que é bugalho. Mas já sai da questão primitivista do automatismo pleno, para ir para o terceiro estágio, é o sono acordado, aonde é o sujeito que desperta. Por exemplo, quando nós fazemos uma viagem, vamos para um hotel ou para a casa de um parente, e quando despertamos, nós não sabemos, às vezes, aonde nós estamos, né? Então, é aquele impacto. Onde é que eu estou? Já é uma condição muito interessante, porque o indivíduo já tem noção de bem e mal, feio, bonito, sabe que as suas ações têm reações, já não vive praticamente em automático. Para ir para o quarto estágio, que ele é desperto. O indivíduo desperto é uma Madre Teresa, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Papa João Paulo II, um Masaharu Taniguchi, entre outros, o Sai Baba da Índia, etc., que são criaturas que já venceram a egolatria e se dedicam para o semelhante e estão nesse estágio. Para se atingir finalmente, vejam que tem tudo a ver com aquilo que o André Luiz falou, não é? A consciência cósmica, que é o estágio de Jesus. Ou seja, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Não se perde a individualidade, mas se tem total participação na mente divina. Onde é que vocês acham que a gente está? Isso é uma opção individual. É bem individual. Mas o fato é, se nós formos olhar como matéria evolutiva da humanidade como um todo, tem gente aqui, sim ou não? Ainda tem. Tem gente aqui, mas nós estamos mais ou menos, né? A humanidade, de uma maneira geral, está mais ou menos aqui. Está ou não está? Já sabe o que é bem e o mal, já sabe o que é bonito e feio, já sabe que a ação vai ter reação. Veja, isso é conquista evolutiva, pessoal. É isso que a gente tem que valorizar.
Né? Essa história de sou espírito imperfeito, eu sou assim, eu sou assado, negativo. Porque quando nós entramos nessa faixa, nós já estamos doentes. Nós não precisamos ficar doentes. Então, significa que a gente precisa cuidar dos sentimentos. Tudo isso para a gente ter a clareza para cuidar dos sentimentos, porque deles derivam as emoções, ou seja, a capacidade de pôr em movimento reações orgânicas variáveis e que se fazem acompanhar de alterações. A combinação de pensamento, sentimento e emoção constitui a nossa mente, a nossa consciência, aquilo que nos define, nos caracteriza o que realmente somos. Por isso que René Descartes vai dizer, nós somos aquilo que pensamos, sem tirar nem pôr. Nós somos exatamente aquilo que a gente pensa, consciente ou inconscientemente. É bom que sejamos conscientes, não é fato? Porque aí a gente vai fazer o quê? Pensar o quê a nosso respeito? Olha, o exercício em nosso favor, em favor da saúde. Foi o Freud, que desencarnou em 1939, que talvez tenha sido o primeiro pesquisador a descrever que as nossas emoções reprimidas acabam se transformando em conflito emocional crônico e que gerará distúrbios físicos ou psicológicos. Mas esse sujeito aqui também foi muito interessante, porque ele é o Rancelli, que desencarnou em 82, que ele desenvolveu teorias para a origem emocional das doenças. Ele descreveu a síndrome da adaptação geral, relatando o conjunto de reações fisiológicas desencadeadas por fatores estressantes contínuos. Querem ver? Eu acho que eu não contei, eu perguntei para o Ivo, eu acho que eu não contei ainda a história da avó de Sorocaba. Já contei aqui? Não. Eu tinha um professor que ele foi muito famoso durante um período lá no Brasil. Vocês conhecem essa história do Marim, do professor Marim. Então, o professor Marim ele tinha uma agenda, além das atividades normais dele, ele tinha uma agenda de palestras em empresas, etc., que em janeiro de um ano ele já tinha fechado até dezembro do outro. Muito bem. Então, o sujeito, e ele, muitos desses casos, ele recebia, inclusive, antecipadamente para a empresa garantir a palestra dele. Era muito bom. Ele está mais para a minha geração. Por isso que vocês são mais jovens, muitos de vocês não sabem de que eu estou falando, mas ele, por exemplo, sabe, apesar de ser mais jovem. Aí o professor Marim tinha uma avó que morava na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E, certa feita, numa palestra próxima de Sorocaba, ele foi visitar a avó dele. Quando ele chegou lá, a avó dele perguntou como é que ele estava. Ele disse, avó, eu estou muito cansado, estou estressado. Eu tenho palestra agendada, isso era mês de fevereiro do ano anterior, tenho palestra agendada até dezembro do ano que vem. Eu estou muito cansado. Eu disse, então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba. Disse, mas, olha, não posso. Eu tenho compromisso. Bom, então vá e atenda aos seus compromissos. Mas eu estou muito cansado. Então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba. Disse, mas eu estou muito cansado, eu não posso fazer isso. Pois então vá e atenda os seus compromissos. Mas é que, você sabe o que você quer? Que eu sinta pena de você. E pena de você eu não vou sentir. Percebeu como é um problema de enfermidade já implementada? Outro dia vieram falar comigo e disseram assim, eu estou com tanta saudade dos meus familiares no Brasil. Eu disse, então volte para o Brasil. Mas se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui. Bom, então fica aqui. Mas eu fico aqui, eu estou morrendo de saudade deles. Pois então vai para o Brasil. Mas se eu for para o Brasil, eu não vou conseguir comprar o carro que eu compro aqui. Pois então fica aqui. Ou seja, o indivíduo está com um problema daquilo que a Lívia falou, fixação de raízes. Já está enfermo. Não está? É óbvio que sentir saudades, emoções, são coisa de espíritos, de todos nós. É óbvio que você vai sentir saudade. Sim ou não? Agora, não se fixar, é uma questão de já estar enfermo. Para a enfermidade acontecer, por isso que a gente tem que ser feliz onde nós estivermos. Numa outra conversa, porque eu vivo tendo conversas, né? Então, uma outra conversa que eu tive, a pessoa disse assim, eu vou fazer de tudo para não voltar mais para esse planeta. Uau! Olha, se Chico Xavier estivesse aqui, ele ia ficar envergonhado, né? Mas eu
Mas assim, por quê? Não, porque aqui falando de expiação e provas, eu disse, depende de como você olha. Não é verdade? Por quê? Porque a gente tem que ser feliz onde nós estamos, dentro das possibilidades. Não é verdade? Porque a enfermidade é certeza para aquele que está infeliz. Ela já é a enfermidade em si. Então, não dá para a gente, então, fazer o quê? Catapultar isso tudo, adicionar coisas, entrar em situações viciosas, que são repetições, onde a criatura começa no vício da repetição, da queixa. Chega uma hora que, se ela está no Brasil com os familiares, também não está bom, porque aí ele sente saudades daqui. Aliás, até porque quem vai para o Brasil em definitivo, usando o exemplo do Brasil, né, o indivíduo chega lá, a família o acolhe, num primeiro momento, todo mundo tem a atenção de todos, não é verdade? Mas essas pessoas precisam trabalhar, manter as suas existências, etc., e chega um determinado momento que essa atenção inicial ela não existe na proporção da chegada, o que é natural, como também nós teremos que cuidar da vida. Então, o ponto é, se eu estou aqui, claro, eu tenho o direito de sentir saudades, e se eu tenho um amigo, por exemplo, uma amiga, um familiar que vai para a China, muda para a China, apesar de a gente ter a possibilidade do audiovisual, nós vamos sentir saudades. É normal administrar a questão da saudade. Aliás, é André Luiz, em Ação e Reação, no Desencarne de uma Criatura, que ele disse que tinham entidades elevadas que ele viu as lágrimas, não é? Os olhos se inundarem de lágrimas, e disse: o fato de termos evolução não significa que não se tenha sentimento. Porém, não é o desequilíbrio da criatura ser infeliz, porque temos que ser felizes aonde nós estivermos, da maneira que for possível, sem atrelarmos em situações, pessoas e coisas, porque situações, pessoas e coisas mudam, alteram. Nós, por exemplo, é só ver a questão de faixa etária, né? Como a partir dos 18, daí começa aquela conversa, a vida começa aos 30, aí você chega aos 30, começa aos 40, aí você chega aos 40, começa aos 50, eu vivo sendo enganado. Já cheguei aos 61, disseram que agora é 70. Ora, mas fazer o quê? Né? Eu tenho que me conscientizar e ser feliz onde eu estou. Senão, o que vai acontecer? Eu vou desencarnar antes. Eu vou ser um suicida consciente, se eu for infeliz. Porque nós temos informação, sim ou não? É André Luiz, no Sinal Verde, que diz: se você conhece o Evangelho há uma semana, você já tem a saciedade, ou seja, de sobra, informação, conteúdo para se conduzir a vida inteira. E não é vida na questão de uma existência, é vida, não é reencarnação. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é definição para se ter para a existência como um todo, seja no planeta, na dimensão aonde a gente se encontrar. É básico, só se adiciona a partir daí. Por isso que doença começa quando o indivíduo vive em estado de conflito emocional agudo ou crônico entre desejos e as possibilidades de ação. Por isso, voltamos lá, existem doentes, não doenças. Somos doentes porque não conseguimos viver em harmonia e equilíbrio com o meio e com as pessoas que estão à nossa volta. E alguns dos fatores geradores desses conflitos: ódio, rancor, mágoa, culpa, remorso, ressentimento, medo, frustração, egoísmo, orgulho, vaidade e inveja. Se você não tiver nenhuma pontinha desses itens aqui, a sua saúde é perfeitíssima, ou você devia ter reencarnado em Júpiter e reencarnou no planeta errado. Ponto. Devia ter parado no nosso lar, nem precisava ajudar comprando os livros hoje para ajudar o centro. Não é verdade? Tão simples quanto que lá, né, um planeta, segundo a Revista Espírita, o Bernardo Palissy, espírito, diz a Kardec, são espíritos bons. Porque ele pergunta o que é necessário para reencarnar em Júpiter. Bernardo Palissy diz assim: ser bom. Só. Pois é. Pois é. Ainda bem que tem o pois é, não é? Mas é uma realidade, ser bom. Lá se vive, em média, comparativamente, de 400 a 500 anos uma existência, e os animais fazem o serviço doméstico. Você imagina, chega em casa, o jantar está pronto.
Cachorro que fez. Fantástico, né? Claro, isso o cachorro continua cachorro, mas tem mobilidade na mão, o contato com os... Claro, porque é uma situação mais evoluída. Mas, então, se não tem nenhuma pontinha, perdeu, errou, não tinha o GPS, não estava funcionando. Né? Devia ter parado no nosso lar, pelo menos, não devia ter reencarnado aqui. E qual é o ponto central? É a medicina preventiva. Esse cidadão disse, há quase 500 anos antes do Cristo, 2.500 anos atrás, conhece-te a ti mesmo. Né? O velho Sócrates da antiga Grécia, e Jesus vai endossá-lo e renová-lo no conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde é que está a verdade? Ou o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Não tinha nem capacidade de entender que a verdade não estava só materializada diante dele, como a verdade é cada um de nós. Não é? Porque se somos deuses, a verdade é cada um de nós. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos libertamos das enfermidades do preconceito, dos ciúmes, da inveja, da intolerância, e assim sucessivamente, que são todas enfermidades que acabam gerando a infelicidade. Então, cada doença tem um detalhe importante, cada dor, cada sintoma traz uma mensagem única e exclusiva para nós, e é apenas para nós. Não é para dividir com familiar. Ficou doente e quer chamar atenção, fica doente dentro do banheiro de porta fechada, para não querer dar ibope de coitadinho e fazer as pessoas ficarem enfermas conosco. Porque, às vezes, a gente trata de gente que o enfermo melhorou, o enfermo deixou a família enferma. Né? Porque faz o quê? Chantagem emocional. E as pessoas extremamente tocadas sofrem mais do que o cidadão, por vezes, e acabam implementando enfermidades. Eu vi casos já, nesses 61 aninhos que essa criatura tem, que são impressionantes. Pessoas que desenvolveram tipos de cânceres muito sérios pelo simples fato de sentir mágoa. Mágoa. Não estou falando de ódio. Mágoa. Ficou magoado, ficou magoada por aquilo que a pessoa falou ou fez. Parou no tempo. Por isso que vemos quadros obsessivos de criaturas há séculos, perseguindo outras por problemas não resolvidos de mágoa, de ressentimento. Veja-se com a capacidade de inteligência que nós temos, nós precisamos dar vazão para esse tipo de coisa até ainda hoje. Não é verdade? Esse é o ponto. Então, quando a gente estiver pronto para aceitar o aviso que vem e compreender o que elas querem nos dizer, nós estaremos muito aptos a trilhar a nossa perfeição, que passa diretamente para a saúde. Por isso que o ministro Clarencio, no livro Nosso Lar, diz André Luiz, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar a língua. Que, graças a Deus, como diz André Luiz na mensagem, a língua, ela, apesar de ser um músculo, não ganha tamanho com a movimentação. Imaginou o linguão pêndulo de relógio que a gente ia ter? Né? Mas é uma realidade. Olha aqui como Deus sabe o que faz, não é verdade? Mas é uma realidade, olha que beleza, né? Essa é a história. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. A dor de cabeça sou eu que eu tenho. Nossa, minha dor de cabeça começa aqui, dá umas repuxadas aqui atrás e me ataca o ciático. Quando eu vejo, eu estou... Meu querido. Pior que é, disputa de enfermidade. Disputa de quem foi mais no médico. Eu estou fazendo terapia. Fala de boca cheia. Estou indo ao meu psicólogo. Estou indo ao meu psiquiatra. É justo que vá, mas não faça propaganda, porque terapia significa que você está enfermo, meu amor.
E fazer propaganda da enfermidade é pegar a energia toda que nós emitimos e, num processo de autopasse, ao contrário, nós nos energizamos no ponto onde está fragilizado, aumentando o tamanho do problema. Por isso que dói mais naquilo que a gente comenta. Enfraquecendo a região, tirando vitalidade, quando deveríamos botar vitalidade no local, com pensamentos positivos, não de comparação de enfermidade. Por isso, a receita vem desde Jesus, né? Nós precisamos, na questão da vida, olhar para o quadro, ao ligar. Nós podemos ver esta imagem, ou podemos, né, mudar de canal e ver alguma coisa que seja muito mais agradável e suave. Por isso que as recomendações são sempre muito simples. Sorria mais. Até porque movimenta-se 16 músculos da face para ficar mal-humorado 88. Se você sorrir mais, vai economizar nos cremes, nas injeções, que antes até a injeção da testa era de graça, já não é mais, tem que pagar. Mas é verdade. Antes era de graça, quer dizer, de graça até a injeção na testa, hoje não é mais de graça. Você vai lá, o cara cobra uma grana. Ele disse assim, ó, se eu te der uma injeção aqui em mim, você vai tirar esse bigode chinês. Disse, não, me deixa de bigode. Me deixa de bigode. Quanto custa para tirar o bigode? Disse assim, $1.200. Disse, doutor, eu adoro o meu bigode. Adoro, coisa que eu gosto. Bom, hoje se paga. Plásticas, etc. Nada contra fazer isso, claro, porque a moça, o rapaz, ele tem que se apresentar cada vez mais bonito, sem os exageros, evidentemente, né? Cada vez mais bonito, vai fazer a musculação, não precisa ficar estilo bacalhau, né? Porque você vê aquele, aqui em cima, aquela perninha fina, aí anda. Mas é bacalhau com cabeça, inclusive, né? Porque às vezes a gente não vê bacalhau com cabeça, a gente vê. Mas não precisa, os excessos, cuidado com os excessos, os estereótipos, não é? A moça com 1,80 m, pesando 43 quilos, ela está enferma já, não é verdade? Então, cuidado com os estereótipos, a organização, né? De repente você tem uma organização, você tem uma estrutura óssea que não cabe, por mais dietas e exercícios, não cabe diminuir, não é? Ela não consegue. Fica numa boa. O importante é ser saudável, é ter saúde, é estar bem consigo mesmo, né? É procurar isso, é sorrir mais, né? Amar a vida. Ame a vida, goste de você. Se você não gostar de você, você não vai gostar de ninguém. Essa é a realidade. Outro aspecto, faça o bem. Porque fazer o bem é movimentar os nossos graus superiores. Fique feliz com a alegria dos outros. Eu vi uma senhora, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a senhora ganhou $800 milhões acumulado no Powerball, com 83 anos de idade. Eu fiquei feliz por ela. Não sei o que ela vai fazer com 83 anos, com $800 milhões, mas, enfim, né? Mas é ficar feliz com a criatura. Você imagina a alegria. Ela deve ter desencarnado, coitadinha, na hora que ela recebeu, com a idade, recebeu o prêmio. Mas a alegria da criatura, fique feliz com a felicidade dos outros, porque aí você atrai a felicidade para você. Exercício, não é atrair de fora para dentro, exercita-se a felicidade com a felicidade do outro. Que bom que você comprou um carro novo, que você comprou uma casa nova, que você arrumou um emprego novo, que você está assim, que você está assado. Deus te ajude que você fique melhor. Quer mais? Eu estou exercitando a felicidade em mim, desejando para o outro, o exercício é meu. Eu tenho que inverter a situação. E outro aspecto que a gente fala sempre e repete, procure não ter razão em tudo. Você tem 2 chances, ter razão em tudo, querer ter razão em tudo ou ser feliz. Procure ser feliz do que ter razão em tudo. É muito melhor ser feliz do que querer ter razão em tudo. E não deixe, sob circunstância nenhuma, que enfermos venham a te enfermar pela negatividade deles. Não permita isso nunca. Nós vimos uma historinha, muita gente deve conhecer aqui, que ela é de fundamento católico e o autor é desconhecido. É claro que é uma historieta, né? Ele diz que um rapaz ia cortar cabelo num barbeiro, que hoje já não é mais barbeiro pelo preço, né? São cirurgiões estéticos capilar.
Né? Aí, o meu cobra inteira, eu já reclamei várias vezes, porque eu queria pagar meia, mas o fato é que ele cobra inteira, é uma injustiça. Mas aí o cara ia cortar o cabelo e a vida estava assim, estava um pouco melhor, e ele virou para o barbeiro e disse assim, você sabe que eu vou fazer uma viagem para a Itália. Aí o barbeiro falou, para a Itália? Você vai justamente para a Itália? Está cheio de italiano. Eles falam mexendo a mão. Eu sou filho, então não tem problema. Eles falam mexendo a mão. E aquela confusão. Ah, mas eu vou conhecer Roma. Roma! Você vai fazer o quê em Roma? Roma está cheio de romano. Mas eu vou conhecer as ruínas, daquilo está tudo acabado. Você vai perder o seu tempo. E você vai quando? Você vai no verão ou no inverno? Eu vou no verão. O verão do Mediterrâneo é horrível. Você vai cozinhar lá. Mas agora eu consegui comprar e eu vou realizar o meu sonho, porque eu vou no Vaticano. Você vai para o Vaticano fazer o quê no Vaticano? Cheio de gente, todo mundo espremido. Mas eu vou ver o Papa. Vai ver o Papa? Aquele bonequinho pequenininho de branco lá na janela, longe, aquele calor miserável, todo mundo espremido. Você vai ver o Papa? Coisa nenhuma. Deixa disso. Eu disse, mas eu já paguei. Já fiz até um crediário, já paguei a passagem. Agora eu vou. Bom, passou um tempo. O sujeito, depois de quase um mês, voltou, 2 meses, voltou para cortar o cabelo de novo. E está lá o barbeiro. E aí, como é que foi a viagem? Eu falei para você, né? Que ia ser horrível. Aquele calor. Mas não foi assim tão ruim. Eu fui ver as ruínas, tal, aquela cidade eterna, Roma, aquela beleza, a Itália. E aí fui no Vaticano, aquele calor, todo mundo espremido. Você viu o Papa desse tamanhozinho lá na janela, deu nem para ouvir, né? Não foi engraçado, aconteceu alguma coisa muito diferente. O Papa, aquele dia, disse assim, olha, pessoal, eu vou quebrar o protocolo. E aí, ele disse, eu vou descer e cumprimentar algumas pessoas. E ele saiu, e vieram os seguranças, e ele foi abrindo o caminho, e eu achei estranho, porque mesmo à distância, eu comecei a perceber que ele parecia que me procurava. E ele foi vindo, e as pessoas iam se afastando, seguranças com cuidado, e ele foi vindo, e chegou um determinado momento que eu percebi que ele olhava para mim. Aí me deu taquicardia, eu já suava frio, e ele continuava vindo na minha direção, e eu não conseguia me conter. E chegou um determinado momento que ele parou na minha frente e abriu os braços. Eu quase tive um infarto do miocárdio. Aí ele se aproximou, me abraçou fortemente e disse baixinho no meu ouvido, cabelinho mal cortado, hein? Muita paz a todos.